Bom, gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo de bate-papo, né? Não é nenhum um vídeo de produção hoje, mas para a gente poder refletir, pensar e, e realmente aprofundar nas coisas, né? Para a gente fazer as coisas sempre certas, as coisas corretas, né? Essa semana houve a morte da Preta Gil e, pelo que eu ouvi, assim, pelo que eu dei uma pesquisada aqui para poder saber, foi um câncer, né? Foi um câncer que ela tinha, pelo menos é o que eu dei uma lida, tá? E também foi até divulgado a traição que ela tinha sofrido, né? Cheguei a ver uns vídeos que ela publicamente ela fala sobre isso, né? E isso está sendo muito falado por conta do falecimento, né? E eu resolvi fazer esse bate-papo não para fazer um vídeo de sinônimo, como já tinha feito outros com um tema igual a esse, mas para puxar uma outra linha de raciocínio, para puxar uma outra questão também que tem que ser falado, né? Eu já ouvi muita gente falar, né, que o câncer ele é um acúmulo, né, de ressentimento, né? De ressentimento que a pessoa vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e isso provoca um câncer, né? Eu me lembro que nós tivemos um prefeito em São Paulo, né? Nós não. Em São Paulo teve um prefeito que morreu de câncer, né, de ressentimento. E assim, né, eu fico muito assim preocupado, né, e fico muito prestando atenção nessas questões, porque nós temos um coletivo que, que só vai reconhecer o erro, e isso, para quem busca um relacionamento, tem que pensar muito bem sobre isso, quando acontecem as consequências. Se não acontecer as consequências, as pessoas elas não revisam suas decisões, elas não olham suas decisões, elas não repensam suas decisões. Vai que nem um trem desgovernado. Para quem não tem muita experiência, para quem não tem muito conhecimento, para quem não tem muito tato, né? Segue aquela lógica do romantismo que é pregado para a gente desde criança, sendo que a realidade é oposta. Ela corre risco de se machucar, né? Ela corre risco de se ferir, né? Ela corre risco de se magoar. E isso é uma problemática, porque a conduta de se corrigir os seus erros, de revisar os seus erros, de rever as suas atitudes, em muitos casos só acontece quando há a consequência das coisas, quando realmente ele vai ter que sofrer uma punição, e aí ele começa a revisar não porque ele reconhece que é o erro, mas pelas consequências que vai vir diante dele. Então, outro ponto também que é interessante ser falado, além dessas questões, é que o câncer, né, que é gerado pela mágoa, e isso é problemático, tá, gente? Isso é muito problemático. Ele, na minha visão, ele é a ausência da justiça. Ele é a ausência tanto da justiça, tanto da correção natural do próprio ser humano em relação aos erros. Então, muita gente abdica de tomar uma reação, de tomar uma atitude por uma futura consequência que pode se acirrar, e ela fica guardando. Ela fica guardando, fica ali de uma certa forma ali acumulando aquele erro, aquelas coisas que ela não gostou, mas não toma uma atitude que é dar o troco, entendeu? E ou fica naquela situação, deixa na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Assim, umas questões assim meio bizarro, né? Porque, tipo assim, se a gente pensar que todos os problemas do ser humano Deus tem que resolver, é melhor a gente deixar de existir, né? Se Deus tem que ficar 24 horas resolvendo os problemas aqui, também a gente não é adulto, né? Vamos ser coerentes, né? E acaba não fazendo. Só que acaba acumulando ressentimento, dor, tristeza, não concorda com as atitudes, mas ela não consegue externar para fora, ou fazer uma correção, tomar uma atitude, ou se vingar, alguma coisa tipo assim,
para poder corrigir aqueles erros. A nossa legislação brasileira, ela trata os problemas do coletivo para uma unidade de medida que vale por todas. Entendeu? Então a pessoa que rouba, ela vai ficar presa. E o problema do roubo não é a questão da prisão, detenção. O problema do roubo é que o cara tem que arrumar um trabalho, ressarcir a pessoa e ressarcir os danos e voltar à sua vida normal. Entende? A questão, por exemplo, da morte, né? Entendeu? O cara matou a pessoa, tem que ser pago com a mesma unidade de medida. Entendeu? A gente não quer chegar a essa medida, mas infelizmente dois pesos, duas medidas iguais. Esse é um exemplo, tá, gente? Tem que ser corrigido na mesma unidade de medida. O cara bateu no carro, o outro tem que bater no carro dele. Então, se pega a prisão para corrigir todos os tipos de unidade de medida, e não vai. Os efeitos vai ser diferente. Então, a ausência de correção, a ausência de justiça, provoca isso que a gente vê aí, né? O ressentimento, a mágoa, a pessoa fica adoecida, essa que é a palavra, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tem desejo, vontade e até quem a gente deixa entrar na nossa vida, porque as consequências de uma má conduta, de uma ação impensada ou uma ação egoísta, ela pode tirar nossa vida. Não como a gente vê com uma arma de fogo, mas aos poucos. Aos poucos. Então tem esse problema também do câncer que pode ser gerado pela mágoa. E aí, consequentemente, a gente acaba se adoecendo, né? É uma doença silenciosa, porque é um ressentimento acumulado que a gente não perdoa e não busca fazer justiça, né? E aí pode, infelizmente, levar à nossa morte. Então é uma das coisas que eu estava muito refletindo. Muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas, fazem coisas incorretas. Eu vejo muito isso. E muitas mulheres que eu já tive contato, vi coisas assim que era absurdo elas fazendo. E dá para ver que é errado, mas elas não têm o sensor, o simancol, né, de falar assim, não, isso aqui está errado, eu vou corrigir e vou falar. Então, assim, a gente viu um coletivo que cada um tem a sua visão de pensamento, cada um tem a sua visão daquilo que é certo e errado, e muitas das vezes aquilo que é errado pra gente pode ser uma coisa banal para aquela pessoa, e a pessoa ela vai ignorar, a pessoa não vai dar nem aí. E aí é foda, né, cara? Aí é foda, né? Porque aí ou você tenta corrigir ou larga aquela pessoa. Não tem ideia para aquela pessoa. Se não tiver instrução, capacidade de entender o que a gente vive, vai se magoar, vai se ferir, e aí acontecem esses problemas gravíssimos, que é a pessoa ficar doente. É uma doença silenciosa, a pessoa ficar ali guardando ressentimentos de coisas que as pessoas veem que é errado. O ser humano muitas vezes vai ignorar, não vai querer reconhecer os erros. Lá na frente a gente sabe que vai dar problema, evidentemente, mas a pessoa silenciosamente acaba se adoecendo pelo fato que ela não corrige, a outra também não corrige, e fica guardando aquele problema ali a vida toda, né? Então o melhor mesmo é perdoar e não querer mais ter o contato com a pessoa ali, ou arrumar uma outra pessoa para se comunicar, ou fazer justiça mesmo com suas próprias mãos, na sua unidade de medida que não atinge a lei, se vingar mesmo, entendeu? Eu fico com a segunda, que é bem melhor, entendeu? Eu fico com a segunda, que é bem melhor, dependendo do caso também, né? Às vezes nem chego nesse caso assim, porque de longe dá para perceber que é furado, mas o problema de não corrigir pode ocasionar a nossa morte, né? A nossa deixar de existir a gente, né? Infelizmente a gente tem certas situações, não vou ficar no campo da moralidade, não vou ficar aqui no campo daquilo que é certo, que é errado, que a gente tem que fazer justiça com nossas próprias mãos, a gente tem que buscar vingança com nossas próprias mãos, porque as pessoas não têm o simancol, infelizmente.
tá? Para aqueles que vão discordar, para aqueles que vão achar que é um absurdo. Eu já vivi tempo suficiente para perceber que muitas vezes as pessoas fazem as coisas erradas e elas não querem consertar, elas não querem resolver, simplesmente vai ignorar e acaba machucando até quem não sabe, né? Então é isso, né, gente? Esse é o bate-papo. Eu queria falar sobre isso. E eu já falei em outros vídeos da falta de palavra dos homens, o efeito da escassez. E, cara, é foda. Desculpa a gente pelo palavrão, mas é difícil até de digerir esse tipo de coisa, tá? Então é isso, gente. Um abraço e fui.